Bom, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias novamente no livro de Eclesiastes. Hoje vamos tratar sobre o capítulo de número 9. Eclesiastes, capítulo 9. Hoje vamos ler os versículos de número 1 a 6. Eclesiastes 9, de 1 a 6. Eclesiastes, capítulo 9, versos de 1 a 6. A palavra de Deus nos diz: Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Podeis assentar, irmãos. Bom, nós vamos fazer uma introdução a esse capítulo. Eu pensei em trazê-lo para que nós pudéssemos expor em um dia somente, mas a gente nunca consegue. Então eu reparti ele em 4 partes, e essa é a primeira introdução ao capítulo de número 9. E a gente tem um tema aí, né? Mais um tema esquisito, e vocês vão ver que essa é uma palavra inventada, logicamente, você não vai achar na literatura, mas o esperancídio é que nós vamos falar hoje. Creio que alguns já devem ter pego aí um pouco o que quer dizer esta palavra, né? Vamos falar sobre o esperancídio, ou seja, quando alguém assassina a esperança, morre a esperança. Alguns devem ter em suas Bíblias um teminha aí nesse capítulo de número 9, e compartilhar com vocês o que na minha Bíblia fala, esse tema. A sorte parece ser a mesma para todos. Creio que a maioria das Bíblias devem ter o tema muito parecido. Tudo acontece, o mesmo acontece a todos. Bom, vamos lembrar um pouquinho sobre o Salomão, o Eclesiastes, o pregador, ou o Kohelet que nós estamos falando. Vamos lembrar que Salomão já foi defendido em outro momento que ele é o autor deste livro, né? O filho de Davi, como na primeira parte deste livro aparece, no primeiro capítulo, o filho de Davi, filho do rei. Então Salomão seria ou é o autor desta escritura. Salomão é um dos homens da Bíblia que mais é conhecido pela sua sapiência, pela sua sabedoria, pelo seu grande conhecimento. E agora nós vamos lidar com um texto muito difícil, irmãos, e espantoso para muitos de nós. Mais uma vez, o Kohelet nos traz a tristeza ao coração. Mais uma vez, ele está jogando como se fosse um jogo de ping-pong. Ele faz conjecturas a respeito da vida, ele analisa a vida, ele olha para a vida, tenta achar algumas respostas, por vezes nos dá algumas respostas, e depois ele volta na mesma questão. Ele está falando sobre os desvarios do homem nesse mundo, ele está falando sobre a vaidade do mundo como algo passageiro. Nós já vimos o significado, né, desta palavra que ele usa
e boa parte do seu livro, que é Vaidade de Vaidades, diz o pregador. É a ideia da vida como algo passageiro, as coisas que passam, que não são eternas ou que duram pouco. E ele coloca nesse saco em que ele diz tudo é vaidade. Parece que Salomão está pegando tudo e colocando dentro do saco. Nada disso importa, nada disso vale. Mas não é bem isso que Salomão quer nos dizer. Nós vemos muitas das coisas que ele nos coloca aqui como coisas importantes da vida. Por exemplo, o trabalho, a mão de obra, o sustento que nós levamos ao nosso lar. Por horas ele diz isso é vaidade também, isso é correr atrás do vento. Ele coloca dentro deste saco a sabedoria. Por horas ele diz a sabedoria é boa para o homem. Depois ele vem e diz a sabedoria na verdade também é vaidade. Então Salomão está fazendo esse jogo de ping-pong. E o que ele quer dizer com isso? Se nós pensarmos, irmãos, Salomão neste livro é uma espécie de um filósofo. Ele está olhando para a vida e tentando encontrar respostas para a vida. E ele joga este jogo de ping-pong o tempo todo. E uma frase que não sai da minha cabeça é que não há nada de novo debaixo do sol. Parece um ciclo eterno. Tudo vem, tudo vai, tudo volta e vem de novo. Um ciclo eterno que não acaba. As coisas parecem ser as mesmas. E eu concordo em certo ponto com Salomão. As coisas na cultura humana podem não ser a mesma, mas o homem continua sendo o mesmo. O homem parece ser um ser evoluído, mas a cada dia se demonstra um ser bruto, sem racionalidade, mas principalmente, irmãos, sem espiritualidade. E esse é o grande mal que Salomão está nos mostrando. Vamos ver o primeiro verso que nos diz aí, a finitude do homem diante do Deus soberano. Mais uma vez Salomão vai nos falar sobre a soberania de Deus, dizendo o seguinte: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso. Vejam que na primeira parte, Salomão está nos dando uma dica do que ele está fazendo. O que ele está fazendo? Ele está se aplicando a ver todas as coisas para se esclarecer diante delas. Ou seja, ele é um observador. Neste livro ele é um observador, alguém que busca soluções, ou que tenta ver a vida, mas com os olhos humanos, os nossos olhos carnais. Essa é uma dica para nós lermos o livro de Eclesiastes de forma correta. De forma correta. O Salomão está, na verdade, olhando para o mundo segundo as suas visões de mundo. Ele está colocando diante do mundo, na verdade, a sua cosmovisão do mundo. Isso acontece de forma muito dinâmica. Ele olha e ele tem um método de ensino, de explanação desta palavra fantástico. Ele se coloca como observador, ele se coloca como aquele que analisa, ele se coloca também como aquele que, na verdade, não entendeu foi nada. Então se coloca diante da grande sabedoria que tem, ao mesmo tempo ele diz, quanto mais eu busco a sabedoria, mais ela se afasta de mim. E quem é o Salomão, senão a representação das nossas mentes? Nós somos assim, irmãos. Quantas vezes ouvimos a palavra de que Deus é soberano e por horas pensamos, não, na verdade eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo para ganhar ou conquistar alguma coisa. Às vezes nós fazemos planos e planos, e a Sagrada Escritura nos fala a respeito disso. Façam planos, diga, eu vou para cá, eu vou para ali, porque a gente não sabe o futuro. E é exatamente sobre esse ponto que Salomão vai começar a nos falar no capítulo de número 9. Isso não é novidade, porque ele já falou em alguns capítulos anteriores. Mas vamos rever isso. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso. E o que são essas coisas? E os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Salomão, mais uma vez, faz um questionamento lá atrás. Agora, de novo, ele chega a uma resposta. E ele diz nessa resposta claramente, todos estão nas mãos de Deus. O que é isso, senão a doutrina da soberania de Deus? Deus como o domínio absoluto de todas as coisas. Ele não é só o Criador, mas é aquele que move o universo, aquele que continua agindo nos dias atuais. Não é alguém distante de nós, mas é alguém que se coloca presente, inclusive com a promessa que nós vimos em Mateus 28, de que ele estaria com os seus todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas não somente ele está com os seus, mas domina todos, tanto ímpios quanto aqueles que se julgam salvos.
Irmãos, a soberania de Deus é algo tão importante para a leitura da Bíblia que ela pode moldar o nosso modo de ver as Escrituras Sagradas. Se nós excluirmos essa ideia de que Deus é soberano da Bíblia num contexto atual, nós vamos chegar às loucuras desse mundo. Nós vamos chegar a conceitos que nos afastam cada vez mais da verdade. Então, o primeiro ponto que Salomão vai dizer, olha, não importa quem você está na mão de Deus. Notem que essa figura de linguagem é utilizada quase em toda a Bíblia, as mãos de Deus. E é lógico que aqui, mais uma vez, a gente vê aquela ideia do antropomorfismo, né? Deus ganhando forma de homem, a mão de Deus. E é claro, a gente não pode fazer essa leitura literal, não é que estamos na mão literal de Deus, mas estamos sobre o domínio dele. Então, se estamos sobre, ou melhor dizendo, nas mãos de Deus, nós precisamos entender que a vida não pode ser compreendida por completo. Porque existe um ser dominador de todas as coisas, esse ser é Deus. Então, irmãos, aqui a gente vai ver a luz do que o Novo Testamento vai nos trazer. Alguns não conseguem ver aqui, mas nos versículos seguintes nós vamos ver a ideia de graça. Da graça, não do mérito. Notem comigo que a primeira parte ele diz, estão todos na mão de Deus, no domínio de Deus. E ele diz o seguinte, e se é amor ou se é ódio que está à espera, não sabe o homem, tudo ele está oculto no futuro. Outra ideia que ele lança aqui é Deus como dominador, mas também como juiz. Notem que ele está dizendo, não sabe o homem se é amor ou ódio. A melhor leitura que nós podemos fazer sobre a ideia de amor ou ódio aqui é sobre o julgamento. Não dá para fugir desse texto, senão o julgamento. O que nos espera no futuro? Que futuro é esse que Salomão está dizendo? Senão o que vai acontecer a todos no final. De certo, irmãos, alguns podem me dizer, não, eu tenho certeza da minha salvação. E eu não quero tirar a certeza da tua salvação. Nem Salomão pretende isso. E aqui um cuidado de lermos esse pequeno trecho da palavra de Deus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é dada, a revelação, de forma progressiva. E não dá para nós isolarmos mais uma vez o texto como comumente alguns de nós costumam fazer. Alguns pegam o capítulo 9 e criam doutrinas a respeito do capítulo 9 de Eclesiastes, infelizmente. Então, se nós isolamos o texto, nós ignoramos toda a Sagrada Escritura. E ela deve ser vista como um todo, né? E daí, desse texto, vai surgir algumas ideias que a gente vai tratar daqui a pouco. Mas entendam, irmãos, Salomão está falando de Deus como o dominador, mas também como o juiz. De certo, Salomão está falando no conhecimento geral que os homens não tinham. Para onde vão depois que morrerem? Esses homens não sabem se é amor ou ódio que os espera. O justo juiz é quem vai definir. E é fato que muitos estão vivendo nesse mundo sem ter esse conhecimento. Para onde eu vou depois da minha morte? Não tem conhecimento. Salomão, então, vai nos dar uma luz a respeito disso. Ele está falando, bom, olha os versículos 2 e 3. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto que sacrifica como que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Salomão aparentemente está nos dando uma ideia pessimista da vida. Irmãos, ao ler esses versículos, parece que não há esperança de fato. Afinal de contas, não vale nada o que você faz. Ele está dizendo, não importa se você é justo, não importa se você é um ímpio, não importa se você sacrifica, não importa se você não sacrifica, não importa se você faz juramentos ou se você teme o juramento. Lembra o que ele falou sobre os juramentos? Primeiro ele fala de forma positiva, né, sobre os juramentos a Deus, melhor, negativa sobre o juramento a Deus. Ele diz, olha, não tem pressa de jurar, porque muitos pecam em jurar. Então é melhor que não se jure. Não jure à toa. Não faça juramentos a Deus à toa, porque a maioria de nós não costuma cumprir com aquilo que juramos a Deus. E como é difícil cumprir. Então ele diz aos afoitos, lembram desse estudo?
Uma palavra aos afoitos, tome cuidado antes de jurar. Mas ao mesmo tempo Salomão disse, já agora você, se for jurar, se você tiver coragem de jurar, ou de fazer um juramento diante de Deus, vá e cumpra. Vá e cumpra. Espera-se aos filhos de Deus que todo juramento que se faz a Deus se cumpra. Isso deve estar carregado no nosso caráter. Mas nós somos seres desprovidos, irmãos, muitas vezes da sabedoria divina. Muitas vezes juramos à toa, somos afoitos. E para arranjarmos solução para alguma coisa, já vamos lá e imploramos para Deus, salva o meu ente querido e eu faço isso para você. Me livra dessa doença e eu faço isso. Ó Senhor, livra-me deste império de tempestades que eu estou passando e eu faço isso. Quantos juram e juram? E Salomão faz esse alerta. Só que agora ele vai olhar de um modo mais pessimista ainda. Não importa também se você jurou e cumpriu. Notem que é difícil demais ler esse texto, porque Salomão agora está jogando tudo para dentro do saco. Tá bom, você jurou e cumpriu? Isso de nada vale, o destino de todo mundo é o mesmo. E sobre o que Salomão está falando, senão a morte? Lembram que a última pregação foi sobre os epitáfios, aquilo que nós gostaríamos que estivesse no nosso túmulo. Ele vai continuar essa sequência de pregação falando sobre a morte, sobre a vida e a morte. Só que a morte agora de forma absolutamente negativa. Agora ele é um pessimista em vida e chegando à sua morte. Notem que Salomão já está na velhice aqui, muito provavelmente. Então alguns olham para Salomão como um ser muito rabugento neste livro. É aquele idoso que já vê o mundo de forma mais péssima possível, não quer nada. Ele trabalhou, se esforçou no trabalho e aquela empresa não valorizou. Ele disse, trabalho é vaidade. Ele se esforçou para levar o sustento para o seu lar e a sua família por algum momento disse, você não me dá atenção, você só quer saber de trabalho. Então ele olha para a família e diz, isso também é vaidade. Ele olha para os prazeres da vida e viu que em muitos dos prazeres ele perdeu o prazer de fazê-lo. E ele diz, isso é vaidade. Notem que parece-me que estamos diante de um velho rabugento. Mas isso não é fato, irmãos. Nós estamos diante de um homem muito sábio. E que muito provavelmente está tentando abrir os nossos olhos para esse mundo que é cheio de vaidade, que nos contamina com as falsas alegrias e coisas tão passageiras. E agora, de forma absoluta, ele está sendo pessimista e diz, nem a morte é a solução de todas as coisas. Porque há aqueles que imaginam que, vou morrer, então tudo vai ser solucionado, né? Eu vou ali e me jogo na frente de um carro e aí muda tudo. Fica tudo bem. Não vou mais dar trabalho para ninguém. É melhor que Deus me leve. E alguns que estendem as mãos para os céus para ver se Deus o puxa. Quantas pessoas têm falado assim, né? Essa vida é inútil, para nada serve. Isso não é um fato, irmãos. Se essa vida fosse inútil, para nada serviria, o nosso Deus seria um Deus tolo, não nos daria algo que é tolo também. Então essa vida sim, tem sua importância, tem um valor. Mas quando a colocamos do lado da eternidade, ela é pífia, ela é pequena, ela é minúscula, ela é passageira. E eternidade eu nem preciso falar, né? O seu conceito aqui, ela dura para sempre. E Salomão, então, agora fala que não adianta se você é um crente fiel, não adianta se você diz ser conhecedor da palavra de Deus, se você dá esmola aos que necessitam, não adianta se você vem no culto todos os domingos, se você não falta uma IBD, ele está dizendo, você vai encontrar a mesma realidade que os ímpios. Qual é essa realidade? Você vai se encontrar diante da morte. Irmãos, não é de chorar para ler isso aqui. Então não vale nada o que eu estou fazendo? Para que continuar servindo ao Senhor se não tenho nenhuma esperança? E parece que agora Salomão está afincando em nossos corações algo para matar a nossa esperança. Parece que essa adaga em nossos corações está matando todas as esperanças. E alguns vão ler isso aqui e vão dizer, realmente, a morte é o fim de todas as coisas. Não o fim de finalidade, mas de acabar.
Parece-me que não há mais solução no que Salomão está dizendo. Tudo sucede igualmente a todos. E nós já falamos a respeito disso. Por que continuar servindo a Deus se aqui a gente não consegue ter as bênçãos que nós desejaríamos ter, todas elas? E nós já falamos sobre gratidão, quanto nosso coração é ingrato, porque bênçãos são incontáveis, mas nós queremos uma bênção específica. Nós queremos aquela bênção. E só assim vamos estar satisfeitos diante de Deus. Nós pensamos que a vida é isso, é uma busca por bênçãos. E muitas dessas bênçãos não são bênçãos espirituais. Há muitos de nós que estão correndo atrás de bênçãos financeiras. A questão é Deus nos dar essas bênçãos financeiras todos os dias. Todos os dias. Pode ser que você esteja esperando a mansão para você comprar esse ano. Pode ser que você consiga ou que não. Mas todos nós estamos correndo atrás de alguma alegria. Lembram também que nós falamos sobre o parquinho de diversões, que ele perdeu a graça? Parece que Salomão foi no parquinho e o parquinho fechou, perdeu a graça. Ele foi a segunda vez no parquinho e disse, essa montanha-russa já não é tão empolgante como eu imaginava. É o modo como ele está vendo a vida. Ele vê que os prazeres já não trazem satisfação para ele. Mas muitos de nós, crentes, estamos buscando esses prazeres. E agora ele vem e crava em nosso peito essa grande realidade. Tudo sucede da mesma forma a todos. Não importa a tua cor, não importa o quanto você tem no seu bolso ou na tua conta bancária. O teu destino é o mesmo dos outros, a morte. E não há quem escape. Essa não é uma realidade nova debaixo do sol. Essa é a realidade da vida. Os arrogantes vão perecer do mesmo jeito do que os humildes, irmãos. Os descrentes vão perecer do mesmo jeito que os crentes. Ou realidade difícil de engolir. Mas é isso que Salomão está dizendo. E aqui nós temos que ter um grande cuidado quando ouvimos essa palavra de Salomão. Por quê? Vamos lembrar que Salomão não se trata de um profeta. Ou quem acredita que Salomão é profeta. Se ele não é um profeta, ele é um sábio, e aqui no caso ele está exercendo a função de um rei, então ele não está nos falando de uma revelação que ele recebeu específica. Logo, Salomão não está tentando nos falar de uma visão que ele teve a respeito do céu. Por quê? O próximo trecho que nós vamos ler, ele é muito mais perigoso. Vamos ler os versículos 4 e 6. Olha o que diz. De 4 a 6, melhor dizendo. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Aqui ele mata de vez as nossas esperanças. O que Salomão está dizendo? Que não há nada além da morte. Não tem mais nada, acabou. Não só isso, ele está dizendo que não tem memória mais. Alguns vão ler isso e vão concluir isso. Tem mais esperança. Mas a gente não fala de céu aqui no púlpito? A gente não fala de uma vida vindoura diferente desta, onde não há mais choro, ranger de dente? Então, tudo acabou? Pois é, irmãos. Alguns vão isolar esse texto e vão criar daqui algumas doutrinas que eu desejaria tratar rapidamente com os irmãos, porque elas são profundas demais para a gente tentar refutar em uma pregação só. Mas eu quero mostrar o que surge a partir desses versículos de 4 a 6. Pelo menos duas ideias que, irmãos, eu coloquei aqui sem querer ofender, como delírios, né? Mas são delírios de alguns que leram a Sagrada Escritura antigamente e tiveram alguma iluminação diferente do que todo mundo. Irmãos, é aquele alerta, né? Se alguém aparece com algo novo, do nada, desconfie. Deus falou aos pais, falou aos profetas, falou aos seus discípulos, falou aos seus apóstolos, mas aparece alguém que teve uma revelação especial que ninguém mais teve. Só ele ouviu aquilo. Ele disse, eu tenho algo novo, está todo mundo errado, e eu tenho agora a grande sabedoria que vai virar a chave da tua mente. E começam a surgir doutrinas. E duas dessas doutrinas surgiram aí. Eu coloquei uma palavrinha difícil, eu poderia ter
ter simplificado mais. Mas a primeira ideia que vai aparecer nesse trecho que nós lemos é o aniquilacionalismo, ou aniquilação da alma. Vamos colocar assim, era para ter colocado assim que fica difícil de falar, né? Mas a aniquilação da alma. Eles olham para esse texto, um certo movimento, e eles dizem o seguinte, olha, na verdade não há. Ele afirma o seguinte, que os homens não têm alma ou componente espiritual em seu ser que resista à morte física. Quando alguém morre, deixa de existir como pessoa, e o seu corpo, sem vida, é tudo o que resta. Acabou ali. Então, o movimento conhecido como as Testemunhas de Jeová crê nessa ideia. Eles acreditam que a alma vai ser aniquilada. É claro, eles acreditam em ressurreição, isso é verdade. E eles resolvem esse grande problema como? Dizendo que no dia que Jesus voltar, vai ser feita uma nova alma para habitar naquele corpo. Mas é uma nova alma, aquela lá foi aniquilada, acabou. Acabou memória, acabou tudo. Acabou. Então, as Testemunhas de Jeová têm esse conceito. Né? Surgiu do nada. Ninguém teve essa brilhante ideia durante toda a história da interpretação bíblica, mas alguém veio e notou, olha aqui, essa revelação especial. Só eu consigo ver isso. E é claro, irmãos, vamos ter paciência, porque eu e você, se lêssemos isso, provavelmente teríamos a mesma ideia. Se nós lermos da forma errada o livro de Eclesiastes, nós vamos ter esta ideia. O livro de Eclesiastes, irmãos, não é um livro que traz doutrinas para nós. É um livro de um pensador que tenta aguçar em nós a curiosidade sobre as coisas da vida, mas não somente isso, de tentar achar o verdadeiro sentido da vida. É isso que Salomão está pretendendo em seu livro. Notem que o tempo todo ele usa uma linguagem poética. Então nós precisamos pegar esse texto e ler como uma poesia, na maioria das estruturas que nós vamos ver nele. Então Salomão está pretendendo aguçar o nosso conhecer diante do mundo. E, na verdade, ele está expondo para nós a nossa incapacidade de conhecer ao mundo sem conhecer as verdades de Deus. Ele está dizendo o tempo todo aqueles termos, debaixo do sol, a vida debaixo do céu. Está falando sobre uma perspectiva humana. Então, quando Salomão está falando sobre a morte, ele está falando sobre uma perspectiva humana. É verdade ou não é? Quando alguém morre, não tem mais memória para nós. A gente não consegue mais conversar com ele. Não sei se os irmãos têm essas manias de tentarem conversar com os mortos, que inclusive a palavra de Deus proíbe a busca por esse tipo de coisa. Né? Primeiramente porque nós acreditamos que, na verdade, os mortos não estão voltando por aí. Essa doutrina é muito comum, né? Os mortos estão por aí, de alguma forma eles podem se comunicar conosco. O homem está fadado, segundo as Escrituras Sagradas, morreu uma só vez, e depois disso vem o juízo. Então o homem morre uma só vez. Aí você pode me dizer, mas Lázaro morreu duas. É verdade. Mas de forma geral, a Bíblia nos explica que as almas não ficam por aqui entre nós. Né? Então, eu desejo não me apegar muito a esse assunto, porque eu tenho a tarefa de escrever um artigo, né, para uma pessoa especial, muito especial para mim, sobre esse tema, porque é um tema difícil, a respeito de onde a gente vai depois da morte. Para onde? Irmãos, eu queria fazer um esclarecimento. Sobre esse assunto, nós estamos falando sobre algo místico. E quando eu falo que é algo místico, é um mistério. Nós não temos algo claro. E aquele que diz que tem, me desculpe. Isso é arrogância. Nós não temos algo claro na Bíblia a respeito dessa vida após a morte. Claríssimo, como água cristalina. Mas nós temos claro as coisas que não são. Uma delas é que a alma não é aniquilada. A outra coisa, ainda vou refutar com os textos, tá? Mas a outra coisa que surgiu é o sono da alma. Irmãos, pode ser que você seja igual eu há algum tempo. Você tem anos de igreja e você acredita no sono da alma. Porque é quase um senso comum. É um raciocínio quase que lógico para nós. Quando o homem morre, a alma dele vai dormir. E para alguns isso é um grande consolo. Aqueles que não conseguem dormir no iaquim, morreram, vão dormir um bom tempo, né? Então é interessante essa cronologia olhando para a história, né? Os que morreram, os que foram dormir primeiro, vão ter um sono mais longo. Os que nessa linha do tempo chegaram depois de Cristo vão ter um sono mais curto. Vão ser
acordados ali na ressurreição de Cristo, né? Mas aqueles lá como Moisés, que ainda está dormindo, será? Moisés é um caso sério, né? Mas será que Adão ainda está dormindo esse tempo todo? O Adão é o que vai dormir mais tempo, né? Veio primeiro. Mas alguns ainda acreditam no sono da alma. Inconscientemente nós acreditamos nisso. Só que sem muito embasamento bíblico. Por que o livro de Eclesiastes pode nos dar essa ideia? Porque ele está falando sobre uma perspectiva debaixo do sol. Ele não recebe uma revelação, como por exemplo, João na ilha de Patmos vai receber a respeito dos céus. Ali nós temos uma perspectiva um pouco mais clara do que provavelmente seja o seio de Abraão. E por que eu falo o seio de Abraão? Olha o que ensina o sono da alma. Ensina que após a morte a pessoa passa por um período inconsciente. Tá? Esse período é passageiro, segundo essa linha de pensamento. Um sono profundo aguardando o dia da ressurreição. Por que é passageiro? Porque esse sono só vai durar até a ressurreição. E o movimento clássico que defende essa ideia são os adventistas do sétimo dia, né? Isso eu trago só como um esclarecimento de onde vêm essas bases. Então o adventismo crê no sono da alma. Eles não acreditam na aniquilação da alma, mas eles acreditam na inconsciência da alma. Quando o ser humano morre, ele volta para lá e num colchão vai dormir até o final das vidas. Claro, estou usando uma linguagem figurada, né, irmãos? Mas se você pensar, sono também é uma linguagem figurada. E aí é o grande problema. É nós olharmos, quando isso surgir, basta fazer algumas perguntas para quem acredita no sono da alma. Primeiro, o que é sono da alma? Nós vamos ouvir quase um silêncio absoluto. Como ele se dá? Só dormem os crentes e os descrentes não dormem? Ou ambos dormem nesse período? São perguntas, irmãos, que não têm resposta. A maioria das pessoas que acreditam no sono da alma não consegue responder de forma clara a esses questionamentos. Então, irmãos, eu imaginava exatamente isso. E olha que desde os 14 anos de idade eu tinha essa ideia, vamos dormir e não há consciência. Só que olhando para as escrituras sagradas, não me parece ser razoável ter essas ideias. Que a alma vai ser aniquilada quando morrermos, ou que nós vamos estar inconscientes diante de Deus. Notem que o povo de Deus na antiguidade, eles usavam um termo para isso. Depois que alguém morre, eles respondiam para as crianças, por exemplo, eles vão para o seio de Abraão. Então eles usam uma linguagem figurada, é o seio de Abraão, né? Quer dizer, Abraão está onde? Está diante de Deus. Então para onde vamos quando morremos? Vamos para Deus. Olha só, quando nós nos deparamos com Lucas 16, 19 a 31, surge um grande problema com essas ideias. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendentemente. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as úlceras. Veio a morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Note que o seio de Abraão está também esse termo no Novo Testamento, uma vez que esse primeiro povo também vieram do judaísmo. Então era comum essa linguagem. Então, eles vão ao seio de Abraão. E muitos conhecem já essa história aqui. E ali, de forma detalhada, fala que quem estava lá tinha consciência. E aí alguns podem dizer o seguinte, é uma linguagem metafórica, né, a respeito dos céus. Pode ser, mas ela não faria sentido se a Escritura não quisesse exemplificar para nós algo às profundidades bíblicas. Isso não faria nenhum sentido. Notem que estamos diante de um mistério aqui. Né? Um mistério. Nós não sabemos como isso se dá, mas nós retornamos a Deus. Por isso que eu costumo defender a ideia de que espírito e alma são, na verdade, sinônimos da Bíblia. Tá? Há quem diga diferente, mas eu acredito que são sinônimos. Porque você lê textos e diz bem assim, quando o homem morre, o próprio Eclesiastes diz isso, Salomão, o espírito volta a Deus. Você lê outro texto que diz assim, quando o homem morre, a alma sai do corpo e volta para Deus.
Para os antigos era o seio de Abraão, a presença de Deus. Então a resposta mais clara para isso, irmãos, é que todos, quando morrem, retornam para Deus. Vamos a outros textos que vão dar mais luz a isso. O Apocalipse principalmente, né? Apocalipse 6, o verso 10 diz o seguinte: e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Há um diálogo aqui. Aí você pode dizer, não, é um delírio que o apóstolo João está tendo. Na verdade, a gente tem o Apocalipse como uma revelação divina. Nele não há falsidade. Nele, na verdade, é a última revelação que nós vemos na Bíblia Sagrada. E ali, sim, ele quer nos mostrar realidades. Nós vemos, mais uma vez, seres conscientes diante de Deus. Conscientes diante de Deus. Segundo Coríntios 12, 2. Conheço um homem em Cristo, agora Paulo dizendo, né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, e aí ele faz uma observação aqui, né? Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Ele está fazendo uma narrativa aqui, de alguém que ele conheceu, mas ele se mostra ignorante a respeito de como essas coisas se dão. Ele não sabe, né, se foi arrebatado no corpo ou fora do corpo. Ele faz essa observação. Mas uma coisa ele deixa claro: essa pessoa está consciente, de alguma forma, diante de Deus. Mateus 17, de 1 a 4, diz o seguinte: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e Tiago e João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. Novamente nós vemos seres espirituais tendo consciência. Lucas 23, de 42 a 43 também diz: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Era só o 42 e 43, eu coloquei 41. Mas esse trecho conhecidíssimo por todos. Notem que seria um falso consolo de Cristo de dizer para aquele cidadão que estava dizendo: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Parece-me que Jesus, então, se acreditasse ou fizesse o sono da alma e a aniquilação da alma, seria um falso consolo. Olha, fica calmo, porque hoje mesmo estarás dormindo comigo lá no paraíso. Ou fica calmo, que daqui a pouco eu vou aniquilar a tua alma. Não vai restar mais nada. E aí lá num dia eu vou fazer outra alma, mas não é você não, tá? É outra pessoa. É outra alma. Notem que isso é como um punhal na esperança dos santos. E quando nós lemos Apocalipse, eu já fiz esse breve comentário aqui, o Apocalipse, para mim, tem um significado assim bem especial para os crentes, que é o consolo em Cristo. Notem que ali, além das coisas que são reveladas e espirituais, há um propósito fundamental no livro de Apocalipse, que é trazer o que? Esperança a um povo que está sofrendo por causa da perseguição. Ele faz carta às igrejas, e todas essas igrejas, irmãos, elas estão sendo perseguidas por causa do Evangelho. E ele faz cartas particulares a essas igrejas, falando sobre alguns aspectos particulares. Mas o fundamental do livro do Apocalipse é entender que há um consolo para nós na morte. Então, irmãos, a nossa alma não vai ser aniquilada. Há esperança para nós que vivemos. A morte não é o fim de todas as coisas, a não ser que ela seja o fim de finalidade. Porque ela tem a finalidade de nos conectar com esse mundo que é eterno. É como se fosse a porta que vai nos levar para a eternidade. Aqui há a finitude do nosso conhecimento. Salomão reconhece isso. Quando ele diz que nada a verdade, quando se aproxima da sabedoria, mais ele se afasta. As nossas memórias se vão. Quantos de nós já não lembram de algumas fases de criança? Quantas pessoas estão passando por doenças, irmãos, que não conseguem mais lembrar dos seus entes queridos? As nossas memórias se vão na morte. É isso que Salomão está dizendo, de uma perspectiva
humana. Mas dizer que nós não vamos ter consciência diante de Deus, não dá para defender olhando para as Escrituras. Então, irmãos, se você acredita no sono da alma, eu te convido a refletir um pouco mais sobre isso. Não há esperança se ali vamos dormir. Na verdade, há sim esperança para aqueles que vão ressuscitar, irmãos. Mas há consciência após a morte. Há vida sim após a morte. Então, pegar o livro de Salomão e querer fazer disso uma doutrina é um crime tamanho com as Escrituras Sagradas. Fechar a questão somente nesse livro é um problema muito grande. Então, irmãos, há esperança para nós. Não deixe esse tipo de conceito matar a esperança que é em você. Todos nós nos encontraremos com o nosso Deus. Mas é claro, nós acreditamos na ressurreição. E estaremos ali aguardando o momento da ressurreição final. O momento da glorificação. O pastor Augusto Nicodemos fala algo fantástico a respeito do porquê dessa glorificação. Deus faz questão de mostrar o seu povo aos ímpios. É isso que vai acontecer no final de todas as coisas. Ele vai pegar o seu povo, sabe aquele humilhado, que foi humilhado pela crença em Jesus? Ele vai ser glorificado naquele dia, não no sentido de ele ser Deus, mas de Deus mostrar aos ímpios: esses são os meus filhos, essas são as minhas criaturinhas, esses são os meus. Assim como um pai bondoso mostra: esse é meu filho, é ele que eu protejo. Qualquer um que vier contra ele receberá de mim o poder de um protetor. E no momento da glorificação não são homens exaltando a homens, mas é Deus exaltando a sua própria natureza, o seu grande poder. É Deus glorificando o seu povo e ao mesmo tempo se glorificando. Porque Deus é o poder para a salvação do homem. É somente nele que encontramos a salvação. Então a glorificação, irmãos, ela é algo sublime que os cristãos devem ter o desejo de um dia verem isso. E é claro, além do desejo, devem ter a certeza. A certeza da salvação é algo importantíssimo para o crente. Nós não podemos viver uma vida outrora salvos, hoje acordo, não tem mais expectativa da salvação. Olhe para o que Salomão está dizendo. Não importa se você depositou aquele dinheirinho hoje, ali, não importa. Não é isso que vai te salvar. Não importa se você sacrificou ou deixou de sacrificar. Vejam que Salomão, consciente ou inconscientemente, está fazendo uma alusão à graça de Deus, que não é por mérito, porque tudo vai acontecer a todos, e esse tudo que ele fala é a morte. É a morte que chegará a todos, mas o justo juiz julgará. A grande questão, irmãos, é que ele não julgará segundo as nossas obras, mas segundo a obra de Cristo Jesus, que já aconteceu. Por isso, irmãos, a definição do que é o Evangelho, às vezes é confundida pelos crentes. Às vezes nós vamos falar do Evangelho para alguém e nós falamos de algo que ela precisa fazer para ganhar a vida eterna. Mas o Evangelho consiste em dizer aquilo que Deus, Jesus, já fez, que nos deu a vida eterna. Então nós confundimos o Evangelho com aquilo que precisa ser feito para ser ganho. Enquanto o Evangelho é o anúncio daquilo que foi feito na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter salvação. E nós confundimos. Às vezes a pessoa chega: o que eu preciso para fazer para ganhar a vida eterna? E a gente insiste em rituais, né? Lê tua Bíblia, faz uma oração aqui comigo que você vai receber agora a vida eterna. Esse não é o Evangelho. O Evangelho é o anúncio daquilo que já foi feito, que não tem base em qualquer mérito humano, em qualquer coisa que você possa fazer. Então faz todo sentido olhar para esse questionamento de Salomão e essa conclusão que ele faz de que não adianta, você pode fazer o que for, mas todos terão o mesmo destino, a morte. Já é uma alusão até à morte espiritual, porque de fato, mesmo a eternidade, ela não é baseada em algo que eu e você possamos fazer para ganhar a vida eterna. Irmãos, para fechar hoje este tema, eu gostaria de trazer essa palavra de Pedro, né? 1 Pedro, o capítulo 1, versos de 3 a 9, já que parece que nos é afincada essa espada em nosso coração, tentando matar a nossa esperança, esse esperancídio que Salomão parece tentar fazer e outros têm tentado fazer com doutrinas estranhas, como, por exemplo, a aniquilação da alma ou o sono da alma. Irmãos, olha o que Pedro diz:
Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito misericórdia, nos regenerou para uma vida de uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imacessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Irmãos, aqui ele fala sobre uma viva esperança. Tão diferente do que alguns movimentos dizem, ou de que Salomão, quem sabe, pretenderia nos dizer, dizendo que a vida, a verdade, acaba. Aqui nós vemos a revelação de Jesus Cristo. Salomão, infelizmente, não teve a revelação como nós temos hoje a respeito dessas coisas. Por isso, irmãos, olhar para o livro de Salomão e querer criar doutrinas a respeito da eternidade é um erro tamanho. Alguns teólogos dizem o seguinte: olha, é um erro você querer interpretar o Novo Testamento usando o Antigo Testamento. Alguns acreditam que é melhor fazer o contrário, tá? Já que nós temos a revelação de Jesus Cristo, é quando lermos o Antigo Testamento, observarmos para Cristo Jesus. Então, tentarmos fazer essa linha diferente aí, pegar o Antigo Testamento para compreender o Novo, pode ser uma linha perigosa. E às vezes nós criamos doutrinas a partir disso. A questão é que já nos foi revelado sobre a vida eterna. Jesus Cristo é a vida eterna. E é a partir dele que nós vamos olhar também para os outros aspectos da palavra de Deus. Então notem que a Bíblia toda, ela tem o sentido de revelar o Messias, o Cristo prometido que nos veio. Então, irmãos, há uma viva esperança. Não permita, irmãos, que as coisas desse mundo, as vaidades desse mundo, tirem a esperança do seu coração. Lembram de 3 coisas que não podem nos faltar nessa vida? A fé, entre elas está a esperança e o amor. Que não falte no seu coração a esperança. Não deixe as coisas desse mundo, as vaidades desse mundo tirarem a esperança que deve haver no seu coração. Ame a Deus sobre todas as coisas. Espere nele, porque ele tem a viva esperança. Que Deus seja louvado. Que a cada dia, Deus, os irmãos, Deus esteja no nosso coração, trazendo vida abundante. E por mais que sejamos confrontados com as tristes realidades desse mundo, como é a morte, por um exemplo, que nós possamos confiar que há algo além dessa vida. E essa vida, ela está na eternidade com Cristo Jesus. Então, irmãos, não pense que os que já foram, os seus amigos crentes, aqueles que você viu que perseveraram na doutrina dos apóstolos, que foram crentes piedosos, não pensem que eles agora estão adormecidos. Eles estão sendo confortados pelo seu Deus. Assim como eu e você podemos partir hoje daqui, nós não sabemos. Tenha esperança no seu coração que você retornará a Deus, que você será confortado por Ele e que haverá um dia de glorificação, é verdade, em que seremos ressuscitados, em que o mundo irá ver todos os filhos de Deus sendo glorificados ao lado de Cristo Jesus. Tenha essa viva esperança no seu coração. Não deixe que o mundo abale aquilo que Deus colocou mais de precioso na sua vida, que é a esperança nele. Oremos ao Senhor.